Shalom, shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Passando aqui para reforçar o nosso convite. Nós lançamos recentemente o quadro Conexões Além das Páginas, trazendo histórias de almas que inspiram. Nós estendemos este convite a cada um de vocês que faz parte aqui do canal Ouça a Torá. Se você tem uma história que pode inspirar outras pessoas e queira compartilhar aqui no canal Ouça a Torá, entre em contato comigo. Vou deixar na descrição desse vídeo os contatos para que você possa falar comigo e a gente combinar, certo? Um bom dia a todos e agora vamos ouvir o Midrash do livro de 1 Reis. Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 1 Reis. O Midrash nos conta: o rei Shlomo perde seu trono. Quando o rei Shlomo se tornou mais velho, ele não se comportou perfeitamente como Hashem esperava dele. Consequentemente, Hashem tirou seu governo por um tempo. Isso ajudou a expiar seus erros. Aconteceu da seguinte forma. Conforme lemos, o Shed, anjo destrutivo, Ashmedai, foi capturado pelo general do rei e forçado a revelar ao rei como encontrar o verme Shamir. O rei não deixou Ashmedai sair, mas o manteve a seu serviço. Ashmedai estava acorrentado em um colar com o grande nome de Hashem nele, o que impossibilitou sua fuga. Um dia o rei começou uma discussão com Ashmedai, durante a qual ele perguntou a ele de que maneira os Shedim são mais poderosos do que outros tipos de anjos. Se você remover a corrente de mim por um momento, eu posso facilmente mostrar a você. O Shed respondeu. Além disso, eu preciso que você me entregue o seu anel real, no qual o nome de Deus está gravado. Assim que o rei Shlomo atendeu ao pedido de Ashmedai, o Shed estava livre. Agarrando o rei, ele o lançou para um local distante, fora de Jerusalém. Agora você vê o que apenas um Shed pode fazer. Ashmedai zombou. Ashmedai se vestiu com as vestes reais de Shlomo e sentou-se no trono, passando-se pelo rei Shlomo. Nesse meio tempo, o verdadeiro rei vagava por um bairro desconhecido, anunciando a todos: Eu sou o rei Shlomo. Por favor, mostre-me o caminho para Jerusalém. Ninguém o levou a sério. Algumas pessoas brincaram com um indigente que imaginava ser o rei. Outros gentilmente ofereceram comida e abrigo ao andarilho. O rei esteve na estrada por muitos dias, compartilhando o destino dos sem-teto. Tristemente, ele proclamou: De toda a minha riqueza fiquei apenas com essa vara na minha mão. Por fim, ele encontrou o caminho para Jerusalém, onde apareceu diante dos juízes do Sanedrim. Eu sou o rei Shlomo, afirmou. É mesmo? Os juízes replicaram incrédulos. Porque sabemos, o rei está em seu palácio. O homem na frente deles era muito parecido com Shlomo, mas isso não era tão incomum. Esse que está no trono não é o rei verdadeiro, é um Shed, passando-se por mim, insistiu Shlomo. Os juízes começaram a ter suas dúvidas. O homem parecia estar são. Será que sua afirmação era verdadeira? Shlomo insistiu em uma investigação. Os juízes mandaram um recado para Benaial, capitão do exército. Você falou com o rei recentemente? Eles perguntaram. Talvez Benaial soubesse se havia ou não algo suspeito no palácio. Mas Benaial respondeu: Não fui convidado pelo rei recentemente. Os juízes tiveram que encontrar outro caminho. Eles enviaram uma mensagem para as esposas do rei. Quando vocês virem o rei, deem uma olhada em seus pés. Os pés de um Shed são diferentes do de um humano. Parecem pés de galo. Os juízes logo foram informados. O rei toma o cuidado de usar suas meias o tempo todo. Isso definitivamente era suspeito. Talvez o homem diante deles estivesse falando a verdade. Seguindo as instruções de Shlomo, eles entraram no palácio juntos. Quando Shlomo recebeu o anel e a corrente com o nome de Hashem gravado, Ashmedai soube que estava perdido. Ele fugiu imediatamente. O rei Shlomo estava de volta ao seu trono.
mas ele não estava tranquilo e relaxado. Todas as noites, ele ficava apavorado com a possibilidade do Shed prejudicá-lo, pois os Shedim são poderosos na escuridão. Shlomo ordenou que uma guarda de 60 soldados cercasse sua cama todas as noites. De acordo com uma explicação, a guarda consistia em 60 estudiosos da Torá que conheciam os 60 volumes do Talmud, pois a Torá protege alguém das forças do mal. Tudo isso aconteceu ao rei Shlomo porque ele não cumpriu cuidadosamente as mitzvot dadas a um rei judeu. Quando o rei Shlomo fez techuvá por seus erros, ele sentiu que o Ruach HaKodesh, que o havia deixado após seu pecado, retornou a ele. O rei Shlomo é punido. Enquanto o coração de Shlomo estava totalmente apegado a Hashem, havia paz completa em seu reino e ao redor dele. Mas quando ele pecou em sua velhice, Hashem enviou 3 inimigos que o incomodaram pelo resto de sua vida. Primeiro, Hadad, herdeiro do trono de Edom. Segundo, Rezon ben Eliada, um herói de guerra de Aram. E terceiro, Yeravam ben Nevat, um judeu da Shevet Efraim. Ele causou o maior dano de todos. Por que o rei Shlomo foi punido por 3 inimigos? Porque ele transgrediu 3 mitzvot: não se casar com muitas mulheres, não acumular muito ouro e prata e não ter muitos cavalos. Vamos agora explicar mais detalhes sobre esses 3 que se levantaram contra Shlomo. O primeiro oponente do rei Shlomo, Hadad, o Edomi. Na época do rei David, havia uma grande guerra contra os Edomim, que viviam a leste de Eretz Israel. O general de David, Yoav, e seu exército passaram 6 meses inteiros em Edom e finalmente conseguiram exterminar os soldados edomitas. Pela providência especial de Hashem, Hadad, o jovem filho do rei edomita, escapou e fugiu para o Egito. Lá ele encontrou graças aos olhos do faraó. O faraó deu a Hadad a irmã de sua própria esposa em casamento para que ele se tornasse cunhado do rei egípcio. O filho de Hadad cresceu justamente com a família real egípcia. O faraó estava convencido de que Hadad se estabeleceria para sempre no Egito, portanto ele ficou chocado quando Hadad anunciou um dia logo após a morte do rei David: "Peço permissão para voltar ao meu país Edom." "O que está faltando aqui?" o faraó perguntou surpreso. Hadad não respondeu. Ele apenas continuou insistindo que queria ir embora. De fato, ele queria ir para casa a fim de atacar Eretz Israel, mas ele não poderia revelar isso ao faraó, cuja filha era casada com Shlomo. O faraó certamente não aprovaria isso. Hadad decidiu sobre esse plano quando soube que o rei David havia falecido e, pouco depois, que o general Yoav não estava mais vivo. Antigas memórias do exército judeu eliminando o exército de seu pai e forçando-o a fugir para um país estrangeiro ecoavam em sua mente. Ele percebeu que sua oportunidade de vingança havia chegado. Sem David e Yoav, Eretz Israel estaria muito mais fraca na opinião de Hadad. Ele iria agora ser capaz de obter sucesso ao atacar totalmente os judeus com o exército de sua terra natal, Edom. Seu ódio e desejo de vingança eram tão fortes que ele estava disposto a trocar sua confortável e luxuosa casa no Egito por uma vida perigosa e arriscada no campo de batalha. Não temos certeza se Hadad deixou o Egito imediatamente após a morte do rei David. Mesmo que o fizesse, Hashem não permitiria que Hadad realizasse seus planos maldosos para prejudicar Bnei Israel, enquanto o rei Shlomo fosse totalmente leal à Torá de Hashem. Cada judeu viveria em segurança sob sua videira e figueira. Mas, na velhice de Shlomo, quando ele fez o que era errado aos olhos de Hashem, ele retirou sua proteção. Hadad tornou-se uma praga incômoda que atormentou Shlomo com inúmeros ataques e invasões. Onde está a Midah Keneged Midah na punição de Hashem? O rei Shlomo importou cavalos do Egito e, portanto, foi este mesmo Egito que abrigou o seu inimigo Hadad. Além disso, o rei Shlomo pensava que, ao se casar com a filha do faraó, ele traria paz a Eretz Israel
Enquanto isso, seu próprio sogro, o faraó, protegia seu inimigo. O segundo oponente do rei Shlomo, Rezon de Aram. A nordeste de Eretz Israel estavam localizados os reinos de Aram Tsova e Aram Damasek. Na época de David, eles eram governados por Hadadezer. O exército do rei David derrotou esse rei e colocou os reinos de Aram sob seu controle. Um herói de guerra arami chamado Rezon ben Eliada fugiu na época da batalha para terras fora do governo do rei David. Rezon se cercou de um exército pronto para atacar Eretz Israel, mas, novamente, Hashem o impediu de causar danos enquanto Shlomo fosse totalmente fiel a Hashem. Mas, quando Hashem encontrou falhas em Shlomo em sua velhice, isso mudou. Até então, os Aramim costumavam trazer presentes para Shlomo. Agora, Rezon obrigou Aram Damasek a se rebelar e se estabeleceu como rei lá e começou a causar problemas para os judeus. É possível que ambos os inimigos do rei Shlomo, Hadad e Rezon, tenham unido forças para atacar os judeus. O rei Shlomo foi punido por Hashem, Midá keneged Midá. Ele não impediu suas esposas de servir aos ídolos. Em troca, Hashem não mais impediu os inimigos de atacar. O terceiro oponente do rei Shlomo, Yeravam, o judeu. Yeravam ben Nevat era um dos ministros do rei Shlomo. O rei percebeu que ele era forte, corajoso e eficiente. Ele, portanto, nomeou para o alto cargo de coletor de impostos sobre as tribos de Efraim e Menashe. Yeravam foi aluno do profeta Riá Ashloni e um dos mais destacados estudiosos da Torá. Ele estava familiarizado até com as partes ocultas da Torá e era capaz de explicar cada alahá, lei, no livro de Vaikra de 130 maneiras diferentes. Mas, embora Yeravam fosse aparentemente justo, traços de orgulho e arrogância estavam embutidos em seu coração. Ele se considerava superior à maioria das pessoas, até mesmo do rei. Muitos judeus ficaram irritados com o rei Shlomo por ele ter desenvolvido o Miló, um local aberto em Jerusalém, construindo casas para muitas servas da filha do faraó, cujo palácio estava localizado nas proximidades. No entanto, ninguém se atreveu a reclamar abertamente sobre isso. Yeravam, ousadamente, decidiu reprovar o rei, mesmo correndo risco de punição. Ele esperou pela oportunidade certa. Um dia ele ficou de frente ao rei, enquanto multidões de judeus cercavam os dois. Yeravam então disse a Shlomo, seu pai, o rei David, ordenou a seus servos que fizessem várias aberturas nas muralhas de Jerusalém. O objetivo dele era permitir que os judeus que vinham visitar a cidade sagrada para o Yom Tov entrassem rapidamente de todos os lados. Dessa forma, eles não teriam que esperar na fila perto dos portões. Mas você, Shlomo, está principalmente preocupado com a filha do faraó, portanto você fechou essas aberturas. Agora todos devem entrar oficialmente pelos portões da cidade para que você possa rastrear quem está entrando. O povo deve pagar uma taxa que o ajuda a cobrir as despesas de todos os membros da casa da filha de faraó. De acordo com o Midrash diferente, Yeravam reprovou o rei em uma ocasião diferente, quando ele dormiu demais na inauguração do Beit HaMikdash. Ele então entrou com 1000 membros de sua tribo no quarto dele e o repreendeu, conforme Vaikra Rabá 12:5. Era verdade que o rei Shlomo merecia mussar, reprovação, pelo que havia feito. Mesmo assim, Yeravam agiu de maneira imperdoável. Em primeiro lugar, ele decidiu repreendê-lo em público, o que foi constrangedor para o rei Shlomo. Yeravam estava indicando para o povo, veja que rei inferior vocês têm. Além de ser pecador, isso era quase um ato de rebelião. Ademais, sua maneira de se dirigir ao rei estava errada. Existem regras que dizem respeito à maneira como uma pessoa de status inferior pode reprovar seu superior. Por exemplo, se um filho tem que dizer ao pai que cometeu um erro, ele não pode dizer, foi errado você fazer isso e aquilo. Em vez disso, ele deve expressar respeitosamente a repreensão na forma de uma pergunta. A Torá não diz que você deve fazer assim e assim?
Yeravam se dirigiu ao rei judeu com chutzpah, audácia. Ele o estava tratando como uma pessoa comum. O tom de voz de Yeravam pretendia embaraçar o rei, porque deu a entender que, se ele estivesse na mesma posição, faria um trabalho muito melhor. Hashem disse: É assim que você reprova um rei? Você afirma que seria melhor? No futuro, eu lhe darei a chance de reinar. Veremos então como você resistirá ao Yetzirará. Infelizmente, quando Yeravam mais tarde se tornou rei, ele cometeu pecados muito mais terríveis do que os erros pelos quais reprovou Shlomo. Shlomo entendeu que a reprovação de Yeravam não tinha sido totalmente Leshem Shamayim. Yeravam estava usando a oportunidade para mostrar sua superioridade sobre o rei. No entanto, Shlomo não puniu Yeravam imediatamente. Mesmo assim, Yeravam sabia que sua vida estava em perigo. Ele saiu às pressas de Jerusalém para encontrar um lugar seguro para se esconder do rei. Yeravam é apontado como rei pelo Navi. Depois que Yeravam deixou a cidade de Jerusalém, quem foi atrás dele? Ninguém menos que o idoso e respeitado Navi, Ahiá Ashloni, que também era professor de Torá de Yeravam. Ele tinha que dar uma mensagem de Hashem para Yeravam. Os dois começaram a caminhar juntos no campo e a discutir tópicos da Torá. O conhecimento da Torá de Yeravam era tão fenomenal que ele nunca cometeu um erro. Sua grandeza na Torá era páreo para seu professor Ahiá. Os dois discutiram ideias profundas. Eles descobriram novas explicações sobre o Maaseh Merkavá, um capítulo do livro de Ezequiel, que descreve o trono celestial de Hashem cercado por anjos. As pessoas comuns não têm permissão de estudar este assunto sagrado e misterioso, pois pode perturbar suas mentes. Os anjos no céu reclamaram com Hashem: por que o Senhor revela os segredos da Torá para Yeravam, que irá pecar no futuro? Hashem respondeu: o que ele é agora? Um tzadik ou um urachá? Um tzadik, admitiram os anjos. Eu julgo uma pessoa por sua conduta atual, disse Hashem a eles. Antes de revelar a mensagem de Hashem, Ahiá esperou até que os dois estivessem completamente sozinhos no campo. Ele não queria testemunhas que pudessem avisar o rei Shlomo. A notícia que o profeta Ahiá teve de relatar foi má para o povo judeu. Para mostrar sua dor, ele rasgou a roupa que vestia, embora fosse nova. Rasgar a roupa é sinal de luto. Ao mesmo tempo, essa ação foi um sinal profético para o futuro, pois Ahiá rasgou seu casaco em 12 pedaços. Ele entregou 10 deles a Yeravam, dizendo-lhe: pegue esses 10 pedaços. Eles significam que Hashem lhe dará o governo de 10 tribos. Ele decretou que parte do reino será arrancada do filho de Shlomo, porque Shlomo pecou ao permitir que suas esposas se curvassem aos seus deuses. Os descendentes de Shlomo governarão apenas uma Shevet. Yehudá e Binyamin eram contadas como uma. Por causa do amor de Hashem por David e de sua promessa a David, eles continuarão a ser governantes. Eles manterão a cidade de Jerusalém, que eu escolhi para sempre, e estarão no comando do Beit HaMikdash. Você se tornará rei com o poder de agir como deseja o seu coração. Ninguém pode impedi-lo. Mas, cuidado, não ceda aos seus desejos se eles forem contra a Torá. O Navi deu a Yeravam um aviso, pois Hashem previu que Yeravam seria tentado a pecar. Se você guardar suas leis como o meu servo David fez, permitirei que seu reinado continue por muito tempo. Mas você não reinará para sempre. Chegará um tempo em que todo o reino retornará à família de David. O plano original de Hashem era tirar o governo das 10 tribos dos descendentes de Shlomo pelos próximos 36 anos. Esse foi um castigo Midá Keneged Midá pelos 36 anos de casamento do rei Shlomo com a filha do rei Faraó. Hashem planejou que o futuro rei Asa, um descendente de Shlomo, reinasse novamente sobre todas as 12 tribos reunidas. Mas quando esse tempo chegou, Asa não mereceu isso. Portanto, as tribos permaneceram como 2 reinos separados até que elas foram exiladas de Eretz Israel.
Elas serão reunidas somente na época de Mashiach. Pergunta: por que Hashem escolheu Yeravam como rei das 10 tribos? Resposta: Yeravam era um Talmid Chacham excepcional. Além disso, ele tinha a força, a coragem necessárias para a liderança. Como vimos, ele foi o único que ousou reprovar o rei Shlomo. Yeravam também era adequado para a realeza, porque era descendente da Shevet Efraim. O fundador dessa tribo, Yosef, possuía capacidade para governar quase como os membros da Shevet Eudá. Seus descendentes, os membros de Efraim, eram de porte nobre e real. A tribo de Efraim sempre foi distinguida por Hashem e considerada real por Bnei Israel. O sucessor de Moshe, Yehoshua, veio dessa Shevet. O Mishkan ficou por 369 anos no território dessa Shevet em Shiló. Ver Esforno, Bereshit 49, 26. Yeravam poderia ter se tornado um rei notável se ele apenas superasse certas fraquezas de caráter. Saindo de Eretz Israel, Yeravam fugiu para o Egito. O faraó, que era sogro do rei Shlomo, havia morrido e um novo faraó reinava. Ele permitiu que Yeravam permanecesse em seu país para ficar a salvo de Shlomo. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!